Voltamos com o segundo bloco do programa Em Foco, hoje conversando com o professor Gaspar. Professor, nós deixamos no ar suspenso essa curiosidade, o Ano Internacional da Química 2011. Por que esse ano foi escolhido com essa temática? Na verdade, por dois motivos. O motivo principal é que no ano de 2009, né, a Organização das Nações Unidas, através da Unesco, ela optou em fazer digamos assim, esse destaque para a química, né, e colocou 2011 como ano internacional. Então isso ficou decidido, né, numa assembleia que eles realizaram nesse ano de 2009 e estabeleceu-se então 2009 como ano internacional. E um dos motivos também, né, que no ano de 2011 está sendo comemorado os 100 anos de uma grande pesquisadora da química, que foi a Marie Curie, que trabalhou com a radioatividade. Então foi o primeiro Nobel que ela ganhou nesse ano, né, 100 anos atrás. Então estabeleceu-se como sendo, né, o motivo seria um para comemorar, para colocar assim a nível internacional, divulgar e fazer assim um destaque para a importância da química, né? A gente pode falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, e falar sobre essa questão da comemoração em relação ao Prêmio Nobel de Química que a Marie Curie recebeu nesse período, né? Por ser naquela época, há 100 anos atrás, né? Assim, por ser uma mulher, então toda uma preocupação em relação a essa questão da cientista, né, a mulher, porque normalmente assim nas ciências puras é uma restrição em relação à questão da presença feminina. Acho que não só na questão de ciência pura, acho que todo o ramo de conhecimento do mundo ocidental, o feminino sempre foi relegado a segundo plano, né? Então, e Marie Curie, como é que é um pouquinho a história dela? Qual foi a grande pesquisa que ela fez? Então, ela juntamente com outro grupo de pesquisadores trabalhou em relação à descoberta, né, de aspectos importantes da radioatividade. Isso serviu, assim, na época, há 100 anos atrás, quando ainda se conhecia muito pouco sobre a química, mas assim, especificamente sobre a composição, a nível atômico mesmo, da composição da matéria. Então, assim, a descoberta da radioatividade foi um dos fatores que contribuiu muito para o avanço dessa preocupação em relação, por exemplo, a ligações químicas, a como um elemento pode se comportar, por exemplo, né, a questão da decomposição desse elemento, da formação de outros elementos. Então, esses estudos, mesmo que iniciais, foram um marco inicial muito importante nas descobertas que vieram a seguir, né, como eu falei, a respeito principalmente da composição dos materiais, como esses materiais, né, a nível atômico mesmo, como ele é composto, as partículas que compõem esses, né, as subpartículas que compõem o átomo. Então, tudo isso serviu como um campo, digamos, um pontapé inicial, vamos falar assim, em todo um trabalho que veio a seguir para estudar a estrutura da matéria, né? Isso foi muito importante. Então, a intenção do Ano Internacional é divulgar a pesquisa, o perfil do profissional de química também. Também. E aí eu pergunto, professor, geralmente no senso comum, que é o meu tipo de conhecimento, a gente fala em químico, a gente já imagina a pessoa lá no laboratório com os tubos de ensaio, fazendo alguns experimentos, né? Na tua opinião, especialista na área, né? Qual é o perfil do profissional de química que nós temos hoje no mundo atual? Então, esse perfil, né, esse estereótipo que o pessoal, eu sempre comento com os alunos, já ingressando, fala, pessoal, quando a gente às vezes divulga também no ensino médio, fala sobre a química, até semana passada estive no colégio fazendo uma divulgação, falei, pessoal, não é, né, o profissional da química, ele não tem que ser maluco, não tem que ser professor Pardal, ele não tem que explodir nada, porque, que nem eu falo, pessoal, no laboratório a gente não explode nada, a gente não vai para explodir nada. Eles dão risada, porque a primeira coisa que quando eles entram lá nas primeiras séries, eles falam, professor, o que a gente vai explodir hoje? Eu falei, vocês não vão explodir nada, porque se você misturar alguma coisa lá, né, vai acontecer. E o objetivo da química não é esse, é você estudar, né, a composição dos materiais, a transformação, sem haver consequências mais sérias. Então, o perfil do profissional, eu diria assim, ele é um profissional, ele tem que ter muita paciência, ele tem que ter muito senso de observação, ele tem que ter, assim, às vezes observar fenômenos que podem durar, às vezes dias, às vezes meses, às vezes anos, né, assim. Normalmente são processos rápidos, mas processos que demoram mais, então ele tem que ter uma paciência, né, aquela pessoa que não, assim, digamos que não imediatamente quer ver o resultado, então ele tem que aguardar, ele tem que ter essa responsabilidade de fazer essas observações, tirar as conclusões em cima do que ele está fazendo, propor as explicaões. Então ele é um profissional, assim, tem que ter um conhecimento matemático, né? Ciência já é uma ciência exata, mas assim, bastante matemática, física, e principalmente eu diria bastante paciência, meticulosidade, senso de observação, mas assim, senso de curiosidade, né? Afinal de contas, todos nós temos, né, sempre a questão do porquê, mas por que isso acontece, né? Por que isso funciona dessa forma? Então o profissional que se propõe, né, a trabalhar com essa área da química, ele tem que ter essa visão mesmo de
obter uma resposta, talvez não a curto prazo, não a longo prazo, mas tem que estar preparado para esse tempo que ele vai ficar disponível para fazer essas análises. Você citou essa questão da paciência, da observação. Me veio à mente um pouco, a partir desse estereótipo que nós temos do químico, esses programas de televisão que nós temos às vezes domingo à tarde, que mostra lá o show da química, e vão os estudantes e fazem pesquisas, aquela coisa espetacular, etc. Você acha que isso mostra realmente um estereótipo do químico, que está sempre trabalhando com algo espetacular, ou o químico é esse do cotidiano, da observação? A intenção da situação eu acho válida, mas assim, tem alguns programas que exageram um pouquinho, outros levam mais para a parte didática. Inclusive, nós temos um projeto no nosso curso, nos 2 cursos, né, que envolve essa questão da apresentação dos experimentos. A gente trabalha esse conceito do levar o experimento para a escola, ou mesmo quando a escola nos visita, a gente mostra o experimento de uma forma até mais assim divertida, mas logo a seguir a gente faz a explicação do fenômeno. Então isso é importante, não é apenas mostrar, olha, aconteceu, mudou de cor, ou teve uma reação, parou por aí. Não, a ideia é, quer dizer, se houve uma transformação, ela tem uma explicação, né? Tem um porquê. Então a gente coloca isso e lá, às vezes, nos programas acontece isso, apesar de que forma meio rápida, né? Porque o tempo assim, no programa tem que ser muito, muito corrido, mas eu acho assim, é válido desde que você mostre depois que não é só apenas aquilo, não é só o aspecto visual. Você tem ali uma fundamentação, tem um conhecimento, tem uma reação química, tem um fenômeno químico ou físico envolvido. Aí é válido para acabar até chamar um pouco a atenção em relação à química, que muitas vezes tem fenômenos que são relatados ali, são mostrados, e que acontece no nosso dia a dia, mas às vezes a gente não se dá conta disso, ou é um fenômeno que ocorre de forma mais lenta, né, ou a gente não consegue observar, e a gente tem condições de, no laboratório, acelerar um pouco o processo. E chamar atenção, né, e mostrar, olha, aconteceu isso, mas por que aconteceu? Então eu acho que é válido, assim, ajuda um pouco a desmistificar essa questão da química como uma coisa difícil de ser entendida. Né, e desmistificando mesmo esse estereótipo que nós temos, essa caricatura do químico, qual que é a atuação do químico na sociedade? Olha, uma das preocupações, eu acho que todo curso que procura se informar o seu profissional de forma completa é, assim, o químico, muitas vezes, né, até o pessoal da química, assim, mas a química é responsável pela poluição. A gente sempre vê, né, não, mas tem poluição porque é química, ou então, tem conservante químico, rótulo, produto, né? sempre isento de química. Quer dizer, na verdade, esse produto não existe. Né? Mesmo que seja água, já é química. Só água mineral já é química. Mas, assim, a ideia é que o profissional da química hoje no mercado, ele tem uma visão assim, primeiro, como a gente diz, ele criou o plástico, tudo bem, mas o destino que é dado àquele plástico não cabe mais a ele. Entendeu? Cabe à sociedade. Então, se esse material for jogado para o meio ambiente e não for tomado os devidos cuidados, obviamente ele vai ser um poluente. Mas a partir do momento que o pessoal da química, o profissional da química, propõe uma solução para aquele plástico, olha, vamos reciclar, ou então, por que não, vamos trocar esse material, que é um derivado do petróleo, por exemplo, e existem estudos nisso hoje, vamos trabalhar com um material biodegradável, né, um material que seja mais facilmente absorvido pelo ambiente, ou então, se for o caso, transformar esse material em outro, né, se você pegar uma garrafa PET, por exemplo, polietileno, que é a garrafa de refrigerante, transformar em fios muito finos, fazer até fio sintético para produzir roupa, por exemplo. Entendeu? Ou então, né, hoje existe muita pesquisa a nível de cana-de-açúcar, transformar os chamados biopolímeros, né, que são plásticos que são feitos de material que não é de fontes renováveis, que não o petróleo, né, apesar de ter ainda sempre está descobrindo, mas um dia a gente nunca sabe, vai terminar, não vai, quer dizer, mas você pegar lá um plástico, por exemplo, derivado da cana-de-açúcar, que é um material renovável, né, você pode propor para esse plástico, né, olha, um uso pode durar talvez não tanto quanto um plástico, mas a resistência, isso existem muitos estudos para melhorar esse produto, né, esse material, e deixar ele tão resistente quanto um plástico normal. E existe essa questão, olha, ele pode ser jogado no meio ambiente que ele vai ser facilmente assimilado lá, né, as bactérias, o solo, o próprio solo vai degradar e vai ser incorporado novamente o carbono, os componentes ao solo e não vai causar nenhum tipo de problema. A questão da poluição, né, tratar a questão, por exemplo, poluição atmosférica, o que pode ser feito para melhorar, né, vamos pensar lá, um escapamento de um automóvel, o que pode ser feito para melhorar aquele processo lá, para tornar aquele processo de filtragem que ocorre no escapamento mais eficiente. Então, eu diria hoje que essa preocupação da sociedade com a questão da poluição hoje é muito, né, a questão da sustentabilidade também é muito importante. Então, eu acho que a visão que o químico tem que ter hoje, inclusive a gente, né, comenta sempre com nossos alunos, não é apenas produzir por produzir, mas assim, produzir, desenvolver a tecnologia, que isso hoje é muito evidente, e também se preocupar com essa questão ambiental, que é, né,
uma coisa que a gente não tem como fugir disso. A gente tem que se preocupar porque, né, é uma questão que envolve a todo mundo, não só quem está diretamente ligado à produção, mas a sociedade de maneira geral. Nós vamos para o nosso segundo intervalo, professor, e depois a gente volta conversando um pouquinho mais sobre a atuação do químico, o papel do químico e as nossas situações químicas do dia a dia. Não sai daí, é rapidinho, a gente volta já já com o programa em Foco.